E aí, meu aluno, minha aluna, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula do nosso curso de Raciocínio Lógico Matemático. Hoje nós vamos praticar algumas questões de frações da banca Selecom, questões que envolvem problemas sobre frações, beleza? Então, vamos começar o nosso conteúdo sempre de forma bem didática e bem tranquila, beleza? Então, a primeira questão traz o seguinte enunciado. Ao compararem os valores a serem pagos ao imposto de renda, Francisco e Marta verificaram que 18 sobre 15 do valor Y a ser pago por Francisco correspondia a 8 terços do valor X a ser pago por Marta. Logo, tem-se que Y é igual a. Então, na verdade, essa questão busca uma relação entre Y e X, beleza? Então nós temos o seguinte, cabe a Francisco qual pagamento? 18 sobre 15 do valor Y. Ora, do valor Y, eu sei que da, isso sempre traz uma ideia de multiplicação, beleza? Sempre eu tenho que me lembrar disso. Então aqui eu quero entender qual é o valor que representa essa fração. Então, na verdade, cabe a Francisco o quê? 18 sobre 15 do valor de y, ou seja, 18 sobre 15 vezes y, beleza? E Marta tem a seguinte responsabilidade, 8 terços do valor de x, ou seja, 8 terços vezes x. Aqui também a gente tem uma multiplicação, 8 terços do valor de x, 8 terços do valor de x, 8 terços vezes x, beleza? E aí a questão trouxe o seguinte, olha, ao verificarem, né, essa situação, eles perceberam que isso, o que Francisco tem que pagar, correspondia, né, ao valor de Marta, ou seja, são iguais esses valores. Então eu vou fazer aqui essa igualdade. 18 sobre 15, y é igual a 8 terços de x. Ora, eu quero saber quanto que y é em relação a x. Então eu vou isolar essa variável. Quem está multiplicando passa para o outro lado como? Dividindo. Quem está dividindo passa para o outro lado como? Multiplicando, beleza? Aqui, uma vez que eu quero isolar minha variável y. Então eu tenho o seguinte, olha, 8 terços vezes 15 sobre 18 vezes x. Posso buscar algumas simplificações aqui? Posso. Por exemplo, 15 pelo 3, aqui sobra 1, aqui sobra 5. 8 por 18, aqui sobra 9. Aqui 4, eu simplifiquei por 2. Beleza? De forma que eu tenho então que 20 vezes x sobre 9. Portanto, gabarito na letra A, a nossa primeira questão. Esse é o valor de y, beleza? Então vamos supor que x seja 1000. 1000 vezes 20 dividido por 9, esse é o valor de y, beleza? Tranquilo? Essa é a relação existente. Questão de número 2. No edital de um concurso está estabelecido que, na avaliação de títulos, o candidato que possui graduação ganha 2/5 da pontuação dos candidatos que possuem mestrado. Estes últimos, ou seja, aqueles que possuem mestrado, por sua vez, recebem pontuação equivalente a 3/4 da pontuação dos candidatos que possuem doutorado. Se aqueles que possuem mestrado recebem 150 pontos no certame, a diferença entre a pontuação atribuída aos candidatos que possuem doutorado e aos candidatos que possuem graduação é igual a. Então veja que é uma relação novamente existente entre frações. Então eu tenho o seguinte valor básico, né? Quem tem mestrado ganha 150 pontos. Agora eu vou buscar ali em relação à graduação. Beleza. Na graduação ele falou o seguinte, olha, quem possui graduação ganha 2/5 da pontuação dos candidatos que possuem mestrado. Então, 2/5 da pontuação dos candidatos que possuem mestrado, que é 150. Então, 2/5 de 150.
2/5 vezes 150. Como eu resolvo isso aqui? Uma simplificação aqui cabe. Cabe aqui eu divido por 5, sobra 1. E aqui na parte do meu numerador sobra 30. 2 vezes 30 é igual a 60. Então eu já sei que quem possui graduação ganha 60 pontos. Agora em relação ao doutorado, olha só. Muita atenção em relação à interpretação, olha só. Estes últimos, ou seja, quem tem mestrado, ganha o quê? Uma pontuação equivalente a 3/4 da pontuação dos candidatos que possuem doutorado. Então, olha só, eu ainda quero descobrir quanto é a pontuação do doutorado, beleza? Então, olha só, quem tem mestrado ganha 3/4 da pontuação de quem tem doutorado. Aqui eu coloquei D. Quero colocar X, quero colocar Y, pode colocar. Coloquei D de doutorado. Então, quem tem mestrado ganha 3/4 da pontuação dos candidatos que possuem doutorado. 3/4 de D. Só que eu já sei que esse 3/4 de D é, na verdade, o quê? 150. Não é justamente a pontuação daqueles que ganham, que tem mestrado. Então, aqui ficou fácil de achar esse valor do doutorado. Basta que eu passe o meu denominador multiplicando e o meu numerador dividindo. Então, eu tenho aqui que quem tem doutorado ganha 150 vezes 4/3. Posso simplificar aqui por 3? Posso. Aqui sobra 1 e aqui 50. Portanto, 200. 50 vezes 4 por 200. A questão pediu a diferença entre aqueles que possuem doutorado e aqueles que possuem graduação. Então, na verdade, nós temos o quê? 200 menos 60. Ou seja, 140, gabarito na letra D. Beleza? Questão de número 3. Sabes que 1/3 do salário de Vitor corresponde a 2/5 do salário de Sandra e que o salário de Sandra corresponde a 5/8 do salário de Manuel. Portanto, se o salário de Vitor é igual a 3.810, a diferença em reais entre o salário de Manuel e o de Vitor corresponde a... Então, nós queremos isso, né? Manuel e Vitor. O de Vitor eu já sei. 3.810. Beleza? Agora eu vou entender essas relações aqui existentes que a banca trouxe para a gente. Olha só. 1/3 do salário de Vitor. 1/3 do salário de Vitor. Qual é o salário de Vitor? 3.810. Beleza? Corresponde, ou seja, é igual a 2/5 do salário de Sandra. Salário de Sandra eu vou falar, eu vou chamá-lo de X, ó. Sandra eu vou colocar aqui como X e Manuel vou colocar como Y. Ah, então, para seguir um padrão da questão anterior, eu vou chamar Sandra de S e Manuel de M. Não tem problema, beleza? Desde que seja constante durante o exercício inteiro, beleza? Ora, para encontrar o valor de X, o que eu faço agora? Quem está dividindo passa multiplicando, quem está multiplicando passa dividindo. Uma vez que eu quero isolar a minha variável X, beleza? Então eu tenho 1/3 vezes 5/2 vezes 3.810. Esse é o valor de X. Posso simplificar algumas coisas aqui? Posso. Por exemplo, aqui olha só, 3.810 vai dar 400, 405, 1.905, ó. Aqui 1.905, beleza? Vai dar 2, 1.800, 3.800, 1.905, beleza? E aí você vem aqui no canto e faz essa conta, beleza? Eu já fiz essa conta aqui e a gente vai encontrar nesse caso que o salário de Sandra é igual a 3.175, beleza? Isso tudo é igual a X. Então, 5 vezes 1.905 dividido por 3 é igual a 3.175. Então, faz aí para mim. Vamos fazer aqui, ó. Olha só.
Pega aqui, 1905 dividido por 3, beleza? Continha de divisão mesmo, continha de padaria, tá? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 6. Então, desce aqui 1, beleza, desce o 0, 3, 9, desce 1, 5. Aqui, 5, 15 e deu 0, beleza. Pega 635 e multiplica por 5, beleza. 5 vezes 5, 25, vai 2. 5 vezes 3, 15. Com 2, 17, vai 1. 5 vezes 6, 30, com 1, 3.175, beleza? Para fins de eficiência em relação à nossa questão, algumas contas aqui eu vou ou fazer na calculadora ou pegar aqui o valor das contas que eu já fiz anteriormente, beleza? Mas é continha de padaria, tá? Ou a divisão ou a multiplicação. Caso você encontre dificuldade nessas divisões ou nessas multiplicações, é um ponto relevante que você precisa tratar, beleza? Não é uma dificuldade necessariamente de fração, mas é uma necessidade de um assunto anterior, é um requisito para que você consiga acertar as questões de fração, beleza? Então esse é o salário de Sandra, né? Então, mas por que você achou o salário de Sandra? Porque a outra relação que nós temos é em relação ao salário de Sandra e de Manuel. Veja bem, o salário de Sandra corresponde a 5/8 do salário de Manuel. Então, o salário de Sandra, nós achamos que é 3.175. Beleza. Isso corresponde a 5/8 do salário de Manuel. Eu falei que é igual a Y. Então, meu valor de Y é 3.175 vezes 8 dividido por 5 igual a Y. Por que vezes 8 sobre 5? Quem está dividindo passa como? Multiplicando. Quem está multiplicando passa como? Dividindo. Eu quero isolar quem? A minha variável Y, beleza? Quando eu resolvo essa conta, eu também já fiz essa conta aqui, eu vou encontrar que o valor do salário de Manuel é 5.080. Esse é o salário de Manuel, beleza? Posso simplificar algumas coisas aí? Pode, não tem problema nenhum, tá? 3.175 é divisível por 5 aqui, ó. Se eu divido aqui, eu vou encontrar 635. Ok, vai dar vezes 8, beleza? 635 vezes 8, tranquilo? Então a questão perguntou a diferença entre o salário de Manuel, 5.080, e o salário de Vitor. Vamos fazer aqui no canto, olha, vou desmanchar essas contas aqui e vou encontrar aqui, olha, 5.080 menos 3.810. 0 e 0, 8 menos 1, 7. Aqui pego emprestado, sobra 4. Aqui vem uma dezena, sobra 2. Aqui 1.270. Gabarito na letra B. Beleza? Gabarito na letra B. Questão de número 4. Questão de número 4. Na verdade, essa questão nós não vamos resolvê-la. Na verdade, eu vou resolvê-la com você, tá bom? Mas, porque o gabarito, não existe gabarito, beleza? Essa questão ela deveria ser anulada. Mas eu trouxe essa questão porque eu acho que vale a pena a gente tratar a parte de simplificação, divisão e depois a parte de soma, beleza? Então desconsiderem aqui esses gabaritos, beleza? No PDF, essa questão estará como anulada, ok? Então vamos lá, resolver e encontrar o valor de x. Ora, eu tenho aqui, primeiro, uma divisão entre frações. Como eu resolvo uma divisão entre frações? Repito a primeira fração e inverto a segunda. Então, olha só, vou repetir 1 sobre 10 e vou inverter a segunda. 100 sobre 2, beleza? Resolvo primeiro a multiplicação para depois resolver a soma. Em relação à multiplicação, olha só, vou até colocar um parêntese aqui para que você não se confunda.
Eu posso fazer algumas simplificações? Posso. Por exemplo, 10 com 100. Aqui sobra 1 e aqui sobra 10. Posso simplificar de novo? Posso. 10 com 2, ó. Sobra 1 e aqui sobra 5. Cuidado, não me venha simplificar esse 10 com esse 5 aqui. Por que não, Heitor? Porque aqui eu tenho uma soma. Eu não posso simplificar somas, beleza? Quando eu tenho soma ou subtração. Eu simplifico quando as frações estão multiplicando. Olha só, em todas as questões que eu trouxe, sempre estou aqui multiplicando. Aí eu venho aqui e faço a simplificação. Aqui, ó, estou multiplicando, faço a simplificação. Vamos ver nas questões anteriores, ó. Estou multiplicando, eu faço a simplificação. Multiplicação, beleza. Na primeira questão, olha só, estou multiplicando aqui. Então eu posso simplificar, beleza? Quando eu tenho uma soma, eu não simplifico, beleza? Tranquilo? Show de bola, né? Então eu tenho como resultado o quê? 1 sobre 10 mais 5. Aqui, a questão pediu para que você resolva, né? Ele não te deu em fração, ele trouxe em casas decimais, né? Na forma unitária do número. Então aqui, 1 sobre 10 é igual a 0,1 mais 5, portanto, 5,1. Como nós não temos essa alternativa, tá? A questão ela deveria ter sido anulada, beleza? Anulada. Mas eu trouxe ela para que você tenha noção da resolução disso aqui. Muita gente trava, vê isso aí e trava, mas é simples, tá? Desde que, obviamente, você tenha o conhecimento sobre divisão de frações, simplificação, e não faça aqui uma simplificação de forma errada, beleza? Tranquilo? Vamos lá, questão de número 5. A frota de automóveis de uma determinada empresa de transporte possui mais de 92 e menos do que 115 veículos. Informação importante. Beleza? E esses veículos são nacionais ou importados, movidos ou não a gás. No total da frota, 7/10 são nacionais e 5/9 dos carros nacionais são movidos a gás. Dessa forma, a soma dos algarismos do número que representa a quantidade de carros nacionais movidos a gás é... Então, nós queremos a quantidade de carros nacionais movidos a gás. Então, beleza, olha só. Eu não sei quantos carros tem na minha frota. Eu sei que é um número entre 92 e 115. Então, eu vou chamar essa quantidade total de X. Beleza? Ótimo. Os nacionais, eu sei que eles representam o quê? 7/10 da minha frota, ou seja, 7/10 de X. Beleza. 7/10 da frota, o da representa uma multiplicação, então 7/10 vezes X, tranquilo. E aí, aqueles que são nacionais movidos a gás, eles são o quê? 5/9 dos nacionais, né? Então, eu tenho 5/9 dos carros nacionais são movidos a gás. Então, aqueles que são movidos a gás, eles representam o quê? 5/9. De quê? Dos carros nacionais. Ó, de novo. 5/9 dos carros nacionais, eles são o quê? Movidos a gás. Então, 5/9 de 7/10 do total. Então, esses são os carros movidos a gás. Beleza? Posso simplificar aqui? 5 com 10? Posso. Aqui sobra 2, aqui sobra 1. Então, na verdade, aqueles que são movidos a gás e nacionais, eles representam 7 sobre 18 do total. 7 sobre 18 do total. Beleza? Heitor, e aí? Olha só, para que eu tenha uma fração e eu tenha aqui um denominador, por exemplo, eu vou trazer alguns exemplos e depois nós vamos pensar na regra geral, beleza? Vamos supor aqui que eu tenha
3 sobre 12, beleza? Posso simplificar isso? Posso, beleza? Posso simplificar isso, não tem problema nenhum. Eu vou encontrar aqui o quê? 4 e vou encontrar 1. Então, vou encontrar 1/4. Beleza. Então, veja que eu tenho um denominador aqui que foi simplificado. Ele foi simplificado. Eu tenho uma fração que é equivalente, beleza? Só que, para chegar nesse valor aqui, concorda comigo que o meu numerador também foi simplificado? Também foi simplificado? E aí sim, pelo mesmo valor, obviamente, porque quando eu simplifico o numerador, eu simplifico o denominador pelo mesmo valor. Aí eu chego, então, nesse meu denominador, beleza? Então, como assim? Pensa comigo o seguinte. Para chegar nesse 18, aqui no numerador, eu tinha um número múltiplo de 18, para que eu pudesse fazer, então, essa simplificação e encontrar esse 18. Vamos pensar nos múltiplos de 18. Quais são? Você aprende isso lá na aula de mínimo múltiplo comum. Como eu encontro os múltiplos de 18? Eu faço a tabuada. Então eu faço aqui 0 vezes 18, 0. 1 vezes 18, 18. 2 vezes 18, 36. Depois aqui eu vou ter 3 vezes 18, né? Vou ter 30, 8, 16, 24, 54. Depois 72. Depois 90. Depois eu vou ter 108. Depois, qual é o próximo múltiplo? Aqui eu simplesmente estou multiplicando. Ó, 90 vezes 5 vezes 18, 90. 108 vezes 6 vezes 18, 108. 7 vezes 18. Eu vou ter aqui 118 mais 8. Vou ter 126. E aqui até o infinito, beleza? Só que vamos lá. Presta atenção no enunciado. Eu falei com você, informação importante. Eu tenho mais de 92 e menos do que 115 veículos. Qual é o múltiplo do meu denominador que está entre 92 e 115? 108. 108. Beleza? Então, essa precisa ser a quantidade de veículos que eu tenho. Por quê? Quando eu divido, por exemplo, o x, que é igual a 108 por 18, pelo meu denominador, eu vou encontrar uma quantidade inteira de veículos. Por quê? Se eu não tenho um x divisível pelo meu denominador, eu vou encontrar, por exemplo, 5,43 veículos. É possível que eu tenha 5,43 veículos? Não. Eu preciso de um número inteiro, ou seja, ou eu tenho 5 veículos, ou eu tenho 6, ou eu tenho 7, ou eu tenho 8, que sejam movidos a gás e sejam nacionais. Não tem como eu ter um número picado. Pô, já imaginou eu virar para você e falar assim, olha, eu tenho uma frota de veículos e nessa frota eu tenho 4,27 veículos que são movidos a gás e nacionais. Poxa, 4,27? Ou você tem 4 ou você tem 5, beleza? Então, na verdade, x é igual a 108. Precisa ser igual a 108. Por quê? Quando eu resolvo essa fração, 7 vezes 108 dividido por 18, eu vou ter um número inteiro. Aqui, quando eu resolvo isso, eu vou encontrar 1 e 6. 7 vezes 6, 42. Então, eu tenho 42 veículos nacionais e movidos a gás. Beleza? De forma que a soma entre eles, 4 mais 2, a soma dos algarismos é 6, gabarito na letra D. Beleza? Resumo da ópera. Sempre que a questão trouxer para alguma coisa em relação a isso, e você tiver aqui uma fração, você vai pensar assim, eu preciso de ter um resultado aqui que seja um número inteiro.
Um número inteiro é aquele que não traz uma vírgula, que não trata de casa decimal, beleza? Ora, por quê? Porque aqui o meu denominador ele tem que trazer uma divisão inteira, então, beleza? Então ele tem que ser um múltiplo. O meu numerador ele tem que ser um múltiplo do meu denominador. Por que ele tem que ser um múltiplo do meu denominador? Porque quando eu tenho um múltiplo do denominador, eu tenho um resultado que é inteiro. Beleza? Tranquilo? Mesma coisa aqui de cima. Olha só, no exemplo que eu trouxe, 1/4, tá? Quando eu multiplico aqui, eu simplifiquei por 3, eu tenho aqui 12/3. Ou seja, eu consigo trazer um múltiplo do meu denominador. 12 é um múltiplo de 4, beleza? 0, 4, 8, 12, beleza? De forma que eu consigo chegar nesse valor aqui. Tranquilo? Beleza? Questãozinha, julgo difícil, tá? Essa interpretação final. Beleza? Questão de número 6. Mariano, Celso e Getúlio compraram juntos um determinado produto. Mariano contribuiu com 4/9 da quantia necessária, Celso com 5/12 e Getúlio com os R$ 45 restantes. Logo, comparando as contribuições de Mariano e Celso, é correto afirmar que Mariano contribuiu com. Então vamos lá, vamos pensar assim. A gente tem um determinado produto, a gente não sabe quanto ele custa. Nós vamos falar que ele custa X. Beleza? E aí veio, olha, Mariano contribuiu com 4/9. 4/9 de quanto? De X. E Celso? Ora, a quantia de Celso foi 5/12. De quanto? De X. E depois Getúlio com R$ 45. De forma que quando eu somo cada uma dessas quantias, eu vou encontrar qual valor? Ora, o valor do produto. Então é só você pensar. Mariano contribuiu com 4/9 de X. Celso com 5/12 de X, do valor do produto. E aí Getúlio veio e contribuiu com 45. Quando eu somo o que cada um pagou, eu vou ter o total do produto, ou seja, eu vou ter o valor de X. Beleza? Agora ficou mais fácil. A gente tem que encontrar esse valor de X. Como a gente encontra? Isola a variável, resolve a operação com fração. Então, quem tem letra vai para o outro lado. Olha só, x menos 4/9 de x menos 5/12 de x. Aqui veio com a operação contrária. Uma vez que eu estava somando de um lado, agora vem subtraindo. Eu tenho uma subtração de frações. Eu tenho que colocar todas as minhas frações com o mesmo denominador. Vou tirar o mínimo múltiplo comum entre 9 e 12. Beleza? Aqui 2, sobra 9. Aqui 6, 2, 9, 3. Aqui 3, 3, 1. 3 de novo, 1 e 1, beleza? Não vou me ater tanto aos detalhes de mínimo múltiplo comum, porque tem uma aula específica sobre isso, tá bom? 4, 12, 36. Esse é o meu mínimo múltiplo comum aqui. Então eu tenho 36. Lembrando que aqui, olha, eu tenho 1, tá? Beleza? Então, 36 dividido por 1, 36 vezes x, 36x. 36 dividido por 9, 9, 18, 27, 36. 4 vezes 4x, 16x. 36 dividido por 12, 12, 24, 36. 3 vezes 5x, 15x. Isso aí tem que estar na ponta da língua, tá? Essa operação que eu fiz. Então eu tenho 45 igual a... Aqui eu vou ter 20, vou ter 5x sobre 36. Agora o 36 passa multiplicando, o 5 passa dividindo. Beleza? Isso aqui, olha, posso simplificar aqui por 5, sobra 1 e sobra 9. Eu vou ter 360 menos 324, né? 324.
x é igual a 324. Esse é o preço do produto. Esse é o preço do produto, tá bom? E agora a gente vai entender quanto que Mariano pagou. Mariano pagou 4 nonos de x, ou seja, 4 nonos de 324. Esse valor aqui, ó, 4 nonos vezes 324 é igual a 144. E aí o Celso pagou 5 sobre 12. 5 sobre 12 de x, ou seja, 5 sobre 12 de 324. Esse valor, 135. A diferença, portanto, é R$ 9,00. Quem pagou 144 foi Mariano, né? Mariano, ó. Ele que pagou 4 sobre 9, ou 4 nonos do valor. E Celso pagou 5 sobre 12. Então, Mariano pagou R$ 9,00 a mais. Gabarito aí na nossa letra B, beleza? Vamos seguir, então, para a questão de número 7. Um trem partiu da estação A com 420 passageiros. Na primeira parada, após a partida, na estação B desceram 1/6 dos passageiros que partiram de A. E em seguida subiram 9 sobre 14 dos passageiros que desceram em B. Muito cuidado. Após a parada na estação B, o número de passageiros restantes no trem corresponde a. Então nós temos aí 420 passageiros, beleza. Na primeira parada, após a partida, na estação B, desceram 1/6 dos passageiros que partiram de A. Então olha só, desceram 1/6 de 420. 1/6 de 420, ou seja, 1/6 vezes 420, beleza? Isso aqui vai dar 6 vezes 6 é 36, 770. Certo? 70 passageiros. Olha só, desceram 70 passageiros. Então, após a descida, ó, 420 menos 70, 350. Então, ainda a gente tem 350 passageiros. Beleza? Aí a história segue. Em seguida, subiram 9 sobre 14 dos passageiros que desceram em B. Ou seja, olha só, não é 9 sobre 14 do total, 9 sobre 14 do que restou, é 9 sobre 14 dos que desceram. Quantos desceram? 70. Então, subiram. Questões de fração, você precisa de tomar muito cuidado em relação a qual valor a questão está falando, beleza? Então, é 9 sobre 14 dos que desceram, ou seja, 9 sobre 14 sobre vezes 70, né? 9 sobre 14 vezes 70. Beleza? Aqui é os que restaram. Na hora da prova é legal você, caso tenha dificuldade, escrever isso. Desceram, restaram, sobrou, ainda, enfim, beleza? Para você identificar os valores. Aqui, olha, simplifico, dá 5. Então, subiram ainda 45 passageiros. Então, se eu tinha 350, subiram mais 45. Eu tenho agora 395 passageiros. Gabarito na letra B. Beleza? Gabarito na letra B. Nossa questão de número 7. Questão de número 8. Admita que num concurso para a Guarda Civil sejam aprovados 200 candidatos. Se 3/5 de 1/4 dos aprovados possuem curso superior completo e este número corresponde a N candidatos, o valor de N é igual a. Questãozinha, a princípio, para quem não estuda, complexa, mas para a gente que já estudou, tranquila. Eu tenho aqui, olha, 1 de e 2. Opa, então é 3/5 de multiplicação. 1/4. 2, multiplicação. Aprovados. Quantos são os aprovados? 200. Acabou. Posso simplificar aqui? Posso. Sobra 50 e aqui 1. 5 por 50 sobra 10 e aqui 1. 3 vezes 10, 30. Gabarito na letra B. Beleza? Gabarito aí da nossa 8ª questão, letra B. Questão de uma linha, questão de 30 segundos na hora da sua prova. Beleza? Só você se lembrar que o de e o do representa sempre o quê? Uma multiplicação, beleza? Questão agora de número 9. De uma caixa contendo bombons, retirou-se 1/6 deles.
Em seguida, foram retirados 3/5 dos bombons restantes. Em relação à quantidade inicial, restou na caixa a seguinte fração de bombons. Então vamos lá, olha só. Primeira situação, retirou-se 1/6 deles. Eu não sei quantos bombons tem, tá? Vou falar que eu tenho aqui X. Eu retirei 1/6. Então olha só, vamos pensar. Eu tenho X. Retirei, então é uma subtração. Eu estou tirando do total, beleza? Estou tirando do total. Estou tirando quanto? 1/6. 1/6 de quem? 1/6 do total, 1/6 de x. Então é menos 1/6 de x. Beleza? Como eu resolvo isso? Mínimo múltiplo comum entre 1 e 6 é 6. Então 6. Lembrando que aqui eu tenho 1, né? Então fica assim, ó. 6 dividido por 1, 6 vezes x, 6x. 6 dividido por 6, 1 vezes 1x, 1x. Então, menos x. 5x sobre 6. Heitor, por que você não escreveu 1 aqui? Eu não preciso ficar escrevendo esse 1 não, tá? Lembre-se disso, tá? Então, olha só. Restou 5 sobre 6. Beleza? Aí, a história segue. Em seguida foram retirados 3/5 dos bombons restantes. Aqui, muito cuidado, olha só. Retirados 3/5 dos bombons restantes. Eu tirei 3/5 do total? Não. Eu tirei 3/5 daquilo que eu tinha tirado antes? Não. Eu tirei 3/5 dos bombons restantes. Então, olha só. Nessa segunda retirada, foram 3/5 dos bombons restantes. Quanto restou? 5x sobre 6. Posso simplificar aqui? O 5 pelo 5? Posso. Sobra 1. Posso simplificar o 3 com 6? Posso. Sobra 2, sobra 1. Então, na verdade, eu tenho x sobre 2. Aqui eu retirei, ou eles foram retirados nesse segundo momento. Aí você pensa assim, opa, quantos restaram então? Ora, quantos eu tinha nesse momento? Quantos eu tinha? 5x sobre 6. Eu tirei agora quanto? X sobre 2. Então, na verdade, restou para mim, olha só, 5x sobre 6 menos x sobre 2. Subtração. Tem que colocar, reduzir as frações ao mesmo denominador. Mínimo múltiplo comum entre 6 e 2. Nesse caso, vai dar 6. Aqui vai dar 2, aqui 3. E aqui 1, aqui 3, 1 e 1. Aqui 6. Beleza? Meu mínimo múltiplo comum. De novo, tem aula própria para isso. Não pode ter dúvida em relação a mínimo múltiplo comum. Não pode. Beleza? 6. Beleza. 6 dividido por 6, 1 vezes 5x, 5x. Divide e multiplica, divide e multiplica, divide e multiplica, beleza? Menos 6 dividido por 2, 3 vezes x, 3x. Sobrou aqui 2x sobre 6. Ora, posso simplificar? Posso. Por 2 aqui sobra 3 e aqui sobra 1. Portanto, 1/3 de x, gabarito na letra B. Tranquilo? Questão de número 10. Pedro dividiu igualmente uma quantia Q por 4 pessoas. Em seguida, uma dessas pessoas doou 2/5 da parte que lhe coube a uma instituição de caridade. A quantia doada em relação à quantia inicial Q corresponde à seguinte fração. Então, olha só, vou até desenhar para você. Pedro veio aqui, pegou e dividiu em 4 partes iguais. Ora, quantas partes ele está considerando nesse caso? Uma. De quantas? 4. Então, na verdade, cada pessoa recebeu 1/4. Beleza? Essa pessoa, uma dessas pessoas, pegou o que lhe coube, ou seja, pegou 1/4
e doou 2/5. Então é 2/5 de 1/4. Opa, 2/5 de 1/4? 2/5 vezes 1/4. Beleza? Posso simplificar aqui? Posso. 2 e 1. Então sobrou quanto? 1 vezes 1, 1. 2 vezes 5, 10. 1/10. Então, o que foi doado, na verdade, em relação à quantia inicial, é o equivalente é igual a 1/10. Beleza? Gabarito aí na letra A. Questão de número 11. Um posto de saúde recebeu uma certa quantia de vacinas, algumas do tipo A e as demais do tipo B. Sabes que 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A corresponde a 2/3 do número de vacinas do tipo B. A fração correspondente ao número de vacinas do tipo A em relação ao número total de vacinas é igual a. Essa questão é boa também, tá? Principalmente por conta dessa parte final. Eu até vou começar por ela, por essa parte final. Ele quer saber o quê? A fração correspondente ao número de vacinas do tipo A em relação ao número total de vacinas. Então ele quer saber o seguinte, olha, eu quero saber quanto representa isso aqui. O valor de A, quantas vacinas eu tenho de A em relação ao total. Beleza. Só que o total, eu não tenho esse total. Eu sei que esse total, na verdade, é a quantidade de vacinas de A mais a quantidade de vacinas de B. Opa, aqui começou a melhorar. Por quê? Eu tenho uma relação de B e A. Então eu posso encontrar o valor de B em função de A e substituir nessa fração. De tal forma que eu vou simplificar esse valor de A e vou encontrar essa fração. Como assim, Heitor? Vamos agora para a primeira parte do enunciado. A gente sabe o quê? Que 1/4 das vacinas do tipo A, 1/4 da quantidade de vacinas do tipo A, ou seja, 1/4 de A, beleza? 1/4 da quantidade de A, ou seja, 1/4 vezes A, corresponde, ou seja, é igual a 2/3 do número de vacinas de B. E aí eu quero que você preste atenção, tá? Banca Selecom corresponde para eles, ele não te fala nunca que 1/4 da quantidade de vacinas tipo A é igual a 2/3. Esse corresponde é uma palavra, uma expressão que a banca utiliza, beleza? A gente já viu algumas questões em relação a isso, então tem que ter muita atenção. Então eu vou isolar aqui o valor de B. Então por que você vai isolar B? Porque eu quero substituir ele aqui, olha, eu quero deixar essa fração toda em função de A. Eu quero que isso aqui vire A. Beleza? Então vamos lá, ó. 1/4 vezes 3 sobre 2 vezes A é igual a B. Eu trouxe quem estava dividindo multiplicando, quem estava multiplicando eu trouxe dividindo. Beleza? Então eu tenho aqui 3A sobre 8. Não consigo simplificar nada. É igual a B. Agora sim, olha só. A sobre A mais 3A sobre 8. O que eu fiz aqui? Peguei esse valor e substituí aqui. Ele não é igual a B? Então tá aqui. Agora veja que eu tenho uma soma no denominador e depois uma divisão entre frações. Primeiro eu vou resolver o quê? A soma aqui no meu denominador. Então vamos resolver ela aqui, ó. Vamos resolver ela aqui, beleza? Eu tenho aqui uma soma. Tenho que tirar o mínimo múltiplo comum. Entre 8 e 1 é 8. Beleza? Então vou dividir e multiplicar. Lembre-se de novo, eu tenho esse 1 aqui, tá? Então, vamos lá. 8 dividido por 1, 8. Vezes A, 8A. Mais 8 dividido por 8, 1. Vezes 3A, 3A. Então, isso aqui, olha, é 11A sobre 8. Então, na verdade, o que eu tenho é o seguinte. Vou até trocar de cor agora, ó. A sobre 11A sobre 8. É uma divisão entre frações, não é? Como eu resolvo isso? Repito a primeira e inverto a segunda. A gente já resolveu isso naquela questão que foi anulada pela banca, que deveria ter sido anulada, e eu trouxe. Questão de número 4. Então tá assim, ó. A
repetir a primeira, né? Aqui eu tenho A sobre 1, é como se eu tivesse A sobre 1 aqui. E vou inverter a segunda, ó. 8 sobre 11A. Olha que maravilha, o A não está multiplicando... Eu não tenho uma multiplicação aqui, e o A eu não tenho no numerador e no denominador? Então vou simplificar. Por exemplo, se A for 10, eu tenho 10 em cima e 10 embaixo. Se A for 100, 100 em cima e 100 embaixo. O importante é que eu tenho o A em cima no numerador e A também no denominador. De tal forma que essa fração inicial, desde o princípio que nós estamos considerando, é igual a 8 sobre 11. O gabarito na letra A, beleza? Questão muito boa, beleza? Principalmente por conta desse raciocínio aqui, tá bom? Questão de número 12. Admita que a população de Cuiabá seja de 600 mil pessoas e que um sexto da metade desse total tenha mais de 65 anos de idade. O número total da população de Cuiabá com mais de 65 anos de idade é igual a... Olha só, 600 mil pessoas, beleza. Aí ele começa, olha, um sexto da metade. Então vamos começar a escrever, olha, um sexto da, é uma variação do de, do, da. Um sexto da metade. A metade é o quê? 1 sobre 2, um sexto da metade. Desse total, também é uma variação, né? Um sexto da metade do total, ou seja, um sexto da metade de 600 mil. Tem mais de 65 anos. Pronto, acabou. Aqui, olha, posso simplificar esse 6 com 600 mil, eu vou ter 100 mil. Posso simplificar o 2 com 100 mil? Posso. Vou ter quanto? 50 mil. Gabarito na letra C, portanto. Questão de número 2, beleza? Às vezes o enunciado vem complexo, a banca coloca muita coisa, mas com uma linha você consegue resolver a questão, beleza? Questão de número 12 aí. Letra C, o nosso gabarito. Questão de número 13. Admita que a quantidade inicial de bolas numa determinada caixa seja igual a K. Beleza. Carlos retira um quarto dessa quantidade, ou seja, um quarto de K. E em seguida retira mais 14 bolas, ficando assim, nessa caixa, 2/5 da quantidade inicial de bolas. A soma dos algarismos do número K é igual a... Então vamos lá, ó. Carlos, ele vem aqui, ele tem K bolas na caixa. Beleza? Tranquilo. Ele retirou um quarto dessa quantidade, então ele está retirando o quê? Um quarto de K. Não é um quarto da quantidade, então é um quarto de K. E em seguida ele retira mais 14 bolas. E aqui muito cuidado com a interpretação. Aqui ele é simples, ele simplesmente ele não cria outra situação, né? Ele só fala assim, olha, em seguida ele foi lá e retirou mais 14 bolas. Então eu estou tirando 14 daquilo que tem lá dentro, tá? Ele não cria, por exemplo, nessa questão aqui, que é, ele está tirando de tal valor, nada disso, ele só foi lá e retirou lá da caixa normal, beleza? Aí a questão segue, ficando assim, nessa caixa, 2/5 da quantidade inicial. Ora, então isso tudo, depois de todas essas situações que Carlos realizou, sobrou ainda, olha só, 2/5 do início, 2/5 de K. Pronto, montamos a equação aqui, a igualdade. Agora nós vamos isolar a variável. Quem tem letra vai para um lado, os números vão para outro. Então eu tenho assim, olha, K menos 1/4 de K menos 2/5 de K igual a 14. O que eu fiz aqui basicamente? 2/5 está positivo. Trouxe ele como negativo. Menos 14, joguei para o lado de lá o quê? Mais 14. O K e o menos 1/4, eu não alterei o lado da igualdade, então não mexi com os sinais. Agora eu tenho que tirar o mínimo múltiplo comum entre esses valores, entre 1, 4 e 5. Beleza? Para resolver essa operação. 4
e 5. O 1 eu nem preciso colocar, obviamente, né? Que 2, 5, 2, 1, 5 e 5. 1 e 1. Aqui vai dar 4, 20. Então, meu mínimo múltiplo comum é 20. 20 dividido por 1 vezes K, 20K. 20 dividido por 4, 5 vezes K, 5K. Então, aqui menos 5K. Muito cuidado para você não esquecer esse sinal, tá? 20 dividido por 5. Aqui, ó, eu tô aqui, ó, 20 dividido por 5, 4. Vezes 2K, 8K. Igual a 14. Beleza? Tranquilo? Isso aqui também é um K. Isso aqui também é um K. Beleza? Então agora, olha, sobrou aqui 12, 7K no meu numerador. Sobre 20. Igual a 14. Quem está multiplicando passa dividindo, quem está dividindo passa multiplicando. K é igual a 14 vezes 20 dividido por 7. Posso simplificar aqui por 2? Posso. 1 e 2. K é igual a 40. Então, Carlos, lá no início, ele tinha 40 bolas dentro da caixa. A soma desses algarismos, 4 mais 0, 4. Gabarito na letra D. Beleza? Questão de número 14 agora. Alessandro devia realizar 2 etapas de uma determinada tarefa em no máximo X horas. Beleza? X horas. Para realizar a etapa 1, ele gastou 1/5 do tempo possível. 1/5 do tempo possível, ou do tempo disponível, né? Beleza. Para realizar a etapa 2, ele gastou 5/6 do tempo restante, finalizando assim a tarefa 26 minutos antes do prazo máximo. Desse modo, o valor de X corresponde a... Então vamos lá. Tempo disponível. Nós temos a princípio X horas. Beleza. Primeira tarefa. O Alessandro ele gastou 1/5 do tempo disponível. Então ele gastou 1/5 de X. 1/5 de X. 1/5 do tempo disponível. Tempo disponível é X. Do é uma multiplicação. 1/5 de X. Beleza. Então restou ainda quanto tempo? Ora, se ele tinha X, ele foi lá e gastou 1/5 de X, restou para ele o resultado dessa subtração. Então aqui, entre 1 e 5 é 5. 5 dividido por 1, 5 vezes x, 5x. Menos 5 dividido por 5, 1 vezes 1x, 1x. Aqui no caso x. Então eu tenho 4x sobre 5. Isso aqui é o quê? O que restou. E aqui foi o que ele gastou. Beleza? Que ele gastou. Ótimo. E aí, na tarefa 2, na etapa 2, ele gastou, olha só, 5/6 do tempo restante. Então vamos lá, ó. Tarefa 2, ele gastou o quê? 5/6 do tempo restante. Quem é o tempo restante? 4x sobre 5. Posso simplificar? 5 com 5? Posso. Por quê? Porque eu estou multiplicando. Posso simplificar o 4 com 6? Posso. Aqui sobra 2 e aqui sobra 3. Então, 2x sobre 3. Esse foi o tempo que ele gastou na segunda etapa. Gastou na segunda etapa. Beleza? Tranquilo até aqui? Então, olha só. Aí a questão vem e fala assim: ele terminou a tarefa 26 minutos antes do prazo. Então, olha só, vamos lá. Para a primeira tarefa, ele gastou 1/5 de x. Foi lá e cumpriu a primeira tarefa. Aí, beleza. Para a segunda tarefa, ele gastou quanto? 2x sobre 3. Esse foi o tempo gasto. Ele gastou isso.
1x sobre 5 na primeira tarefa, ou 1/5 sobre 1/5 de x na primeira tarefa, mais 2/3 de x na segunda etapa. Beleza. Quando eu somo isso, eu tenho o valor que ele gastou. Aí eu vou lá entender quanto que ele gastou de tempo. Ele terminou assim, olha, 26 minutos antes do prazo máximo. Ou seja, ele tinha x e ele terminou 26 minutos antes. Então esse foi o tempo que ele gastou, x menos 26. Ora, eu não sei ainda quanto é x, eu estou buscando esse valor. Eu sei que ele gastou x menos 26. Por quê? Ele terminou 26 minutos antes do prazo. Resolvendo essa igualdade, eu encontro o valor de x. Beleza? Então, olha só. Quem tem letra variável vem para um lado. Os números vão para o outro. Beleza? Então, eu vou resolver lá em cima. Olha só. O 26, vou jogar para o lado de lá, ele vem positivo. Ele não está negativo aqui, ele vem como? Positivo. Beleza. Eu tenho o x, não mexi com ele, vou mantê-lo. Beleza? Vou manter aí o meu x. Agora, os outros dois estão positivos, então eles vêm negativos. Olha só, menos 1/5 de x menos 2/3 de x. Show de bola, beleza? Agora, mínimo múltiplo comum. Entre 5 e 3 é 15. São primos entre si, né? 3, 5, 1, 5, 1 e 1, 15. Beleza? Então, eu tenho 26 é igual a x... Opa! 15. Beleza. 15 dividido por 1. Heitor, que 1 é esse? O 1 que está aqui, ó. 15 vezes x, 15x. Menos 15 dividido por 5. 3 vezes 1x, 3x. 15 dividido por 3, 5 vezes menos 2x, menos 10x. Então, eu tenho 26 é igual a 2x sobre 15. Vou passar o 15 multiplicando e o 2 dividindo. 26 vezes 15 sobre 2. Isso é igual a x. Posso simplificar aqui? Por 2, posso. Sobra 13 e aqui sobra 1. Então, eu tenho que x é igual a 13 vezes 15. Vai dar 150, 180, 195. Aí o pulo do gato da questão, olha só. A gente achou x igual a 195. Quando a gente olha para as alternativas, não tem 2 ou 3. São os meus valores. Mas olha só o pulo do gato da questão. A questão pede em x horas. Ela fala, olha só, o meu valor de x ele é dado em horas. Beleza? Então aqui, ó, x horas. Até trouxe isso já, né? Aqui, ó, x horas. Beleza. Só que um dos valores que a questão me entrega está em minutos. Então, esses 26 aqui, olha só, minutos, 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 minutos. Então, na verdade, o que nós encontramos aqui foi o seguinte resultado. 195 minutos. Eu tenho que transformar isso para hora. Eu divido por 60. Ou eu posso fazer o seguinte, 60, 120, 180. 3 horas. Então eu já posso descartar a letra B e a letra A. E aí, muito cuidado. Muito cuidado com essa situação, tá? 15 minutos não é 0,15 hora. 15 minutos representa quanto de hora? 1/4 de hora. Deixa eu até fazer essa conta aqui para vocês. Olha só. 15 sobre 60, se eu simplifico isso, eu encontro o quê? 1/4, ou seja, 0,25. Então, na verdade, eu tenho 3 mais 0,25, ou seja, 3,25. Gabarito aí na letra D. Muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Uma regra de 3 simples é basicamente entender 60 minutos é igual a 1 hora
15 minutos é igual a x. Você vai encontrar 0,25, beleza? Vou deixar aí mais uma vez para que vocês entendam essa conta que eu fiz. Muita atenção em relação a isso. Tranquilo? Na verdade, é basicamente dividir tudo por 60. Dividir 195 por 60. Beleza? Tá aí o nosso gabarito na letra D. E com isso, nós finalizamos, então, as questões da Banca Selecom. Beleza? É isso. Nos vemos numa próxima. Pratiquem muito todas as questões sobre frações. Um abraço e até lá.